Ok, pessoal. Então, na aula passada, a gente começou a descrever a posição molinista. Só lembrando aqui, passando para vocês, nós estamos trabalhando essa questão da providência. Eu expliquei para vocês como é que nós iríamos abordar a questão molinista. Também eu expliquei para vocês que antes da gente entender a teoria central do pensamento molinista, da proposta molinista sobre a questão da providência, nós precisaremos entender quais são as ideias básicas, as crenças básicas molinistas sobre os quais eles formulam a teoria do conhecimento médio, que é a teoria central do pensamento molinista. Em primeiro lugar, eu expliquei para vocês a respeito da crença na natureza de Deus, ok? Então, o molinista, ele parte dessa ideia de que Deus ele é infinito, ele é transcendente, mas ele também é imanente, e que a nossa linguagem a respeito de Deus ela é uma linguagem analógica, é uma linguagem que possui limitações, isso precisa ser mantido. Em segundo lugar, o molinista também tem uma percepção da onipotência divina que afirma que Deus, por ser um ser lógico, ele é incapaz de fazer algo que seja contrário à sua própria natureza e, portanto, Deus não pode fazer algo ilógico. E que isso é importante para o molinista quando ele vai trabalhar a ideia de como é que Deus ele pode, ao mesmo tempo, controlar as decisões humanas sem que ele possa determinar, no sentido de causar, uma decisão livre. Então, se o ser humano é livre, então o ser humano ele precisa ser o agente da sua decisão, ele precisa ser o responsável pela sua decisão e que, por isso, Deus não pode determinar uma decisão livre, ok? Então, no pensamento molinista, isso seria uma contradição e isso, portanto, deveria ser rejeitado. Então, você precisa manter isso em mente para quando nós formos trabalhar lá a teoria do conhecimento médio. Nessa aula, eu gostaria de trabalhar com vocês um terceiro pressuposto, e esse daqui já ainda mais importante, ainda mais direto para a teoria do conhecimento médio, que é o pressuposto da onisciência divina, ou a crença molinista a respeito da onisciência divina, ok? Então, em primeiro lugar, o molinista ele entende que o conhecimento de Deus ele é proposicional. Isso significa que quando nós falamos em onisciência divina, nós estamos falando do conhecimento de Deus, da veracidade ou falsidade de uma declaração, de uma proposição. Deixa eu explicar isso para você, caso você não tenha familiaridade. Isso é uma coisa comum, isso é uma crença em comum, isso aqui não é, na verdade, uma crença molinista, isso daqui é uma crença teológica comum nos manuais de teologia e filosofia cristã, que a descrição correta da onisciência divina não deve ser simplesmente que Deus sabe de todas as coisas. Por quê? Porque existem diversos tipos de conhecimento. Existe o conhecimento, por exemplo, que é chamado de know-how, ou seja, aquele conhecimento de habilidades. Então, saber andar de bicicleta ou saber pescar, coisas desse tipo, são conhecimentos que são típicos da humanidade, que são típicos de seres materiais. Sendo assim, então, você não pode dizer, por exemplo, que Deus sabe andar de bicicleta, porque Deus ele é um ser espiritual. Deus, isso é um conhecimento, portanto, típico da raça humana. Então, para que nós sejamos mais precisos na nossa afirmação de dizer que Deus sabe todas as coisas, a gente precisa definir em que sentido nós estamos lidando com o verbo saber aqui. E a forma mais precisa de você falar da onisciência divina é que o conhecimento de Deus, ou a onisciência de Deus,
ela é uma onisciência de proposições, de afirmações que são verdadeiras ou não, que possuem valor de verdade. Então, por exemplo, eu posso falar que Deus sabe, Deus conhece que hoje o Antônio Neto está gravando uma aula de molinismo, ok? Agora, eu não posso dizer, por exemplo, que hoje que Deus conhece que hoje é quarta-feira, porque hoje não é quarta-feira. Hoje é sexta-feira. Então, o conhecimento de Deus é um conhecimento das proposições verdadeiras. Deus não conhece, não faz parte da sua onisciência afirmações mentirosas. Deus conhece todas as verdades. Deus conhece todas as proposições verdadeiras, certo? Deus sabe, por exemplo, Deus conhece, por exemplo, que na quarta-feira eu gravei uma aula de molinismo. Deus sabe disso, porque isso é verdade. Na quarta-feira eu gravei uma aula de molinismo. Deus sabe também que em 2001 ou 2002, eu não lembro agora, mas digamos 2001, em 11 de setembro de 2001, aconteceu um ataque às Torres Gêmeas americanas. Então, proposições no tempo passado, Deus conhece proposições no tempo presente, e Deus conhece todas as proposições verdadeiras no tempo futuro. Então, Deus sabe tudo aquilo que vai acontecer, porque Deus conhece todas as proposições verdadeiras no tempo futuro. Então, digamos que você tenha condições de ir lá no futuro e descobrir que no dia 20 de setembro de 2030, o fulano de tal vai se tornar o presidente do Brasil. Então você volta para o passado, você pode dizer que Deus sabe disso, Deus conhece isso. Deus, a onisciência divina, sabe que naquele dia fulano vai se tornar o presidente do Brasil, porque Deus conhece todas as proposições verdadeiras também no tempo futuro, certo? Então isso é, portanto, o conceito básico, o conceito teológico correto do que é a onisciência. Isso daqui não é uma crença apenas molinista, é uma crença teológica, certo? Todos os teólogos, digamos assim, eles definem a onisciência como sendo conhecimento proposicional de afirmações que têm veracidade ou falsidade. Então isso daqui é o básico, isso aqui é o alicerce do que é a onisciência divina. Mas o ponto central da onisciência divina para o molinista é a ideia de que existe uma ordem lógica no conhecimento divino. Isso significa, pessoal, que certas afirmações, que certas proposições, elas dependem de outras proposições anteriores para serem verdadeiras. E que Deus conhece essa ordem de dependência de proposições. Vamos lá, deixa eu explicar isso para você com um exemplo. Se eu fizer a seguinte afirmação, que Pedro traiu Jesus 3 vezes. Então, Pedro traiu Jesus 3 vezes. Essa é uma afirmação verdadeira? Sim, essa é uma afirmação verdadeira. Pedro negou, melhor dizendo, né? Pedro negou a Jesus 3 vezes. Essa é uma afirmação verdadeira. Só que para essa afirmação ser verdadeira, uma série de outras afirmações anteriores, elas precisam ser verdadeiras também. Como, por exemplo, Pedro conhece a Jesus, certo? Isso precisa ser verdadeiro. Ou então, o conceito de quantidade. Para que eu diga que Pedro negou a Jesus 3 vezes, eu preciso antes conhecer o conceito de quantidade, de 1, 2, 3 e por aí vai. Eu preciso também, antes disso, conhecer o conceito de negação. Então, que negar é fazer isso ou aquilo.
Então note que para uma afirmação ser verdadeira, várias outras afirmações anteriores precisam ser verdadeiras. Se eu disser que 2 mais 2 é igual a 4, isso é uma proposição verdadeira. Deus conhece que 2 mais 2 é igual a 4. Mas para que eu afirme que 2 mais 2 é igual a 4, eu preciso, antes disso, ter o conceito de soma. Eu preciso, antes disso, conhecer o conceito de soma. Eu preciso, antes disso, conhecer as categorizações numéricas. Então, a ordem lógica do conhecimento divino é uma ordem de dependência, que existe uma dependência entre proposições em que uma determinada afirmação ela depende de outras para ser verdade. E que Deus conhece esta ordem lógica, ok? E já já eu explico para você a enorme relevância que isso tem para o pensamento molinista, certo? Mas um cuidado muito importante que a gente precisa ter é diferenciar entre prioridade lógica com prioridade cronológica. O que isso significa? Quando eu falo de prioridade lógica, eu estou falando aqui de dependência, certo? Isso não significa dizer que há uma prioridade cronológica, porque coisas sucessivas, coisas que acontecem ao mesmo tempo, mas que possuem uma certa dependência. Por exemplo, se você afirmar existe uma prioridade cronológica entre o fogo e o calor, não existe, porque no exato momento em que acontece o fogo, acontece o calor. É no exato momento. Não existe fogo que não produza calor. Então, a ordem do fogo e do calor, ela não é uma ordem cronológica. Ela é uma ordem lógica. Ela é uma ordem de dependência. O calor precisa do fogo para existir. Mas isso não significa dizer que primeiro surge o calor no tempo e depois... primeiro surge o fogo e depois o calor. Não, porque no exato momento em que surge o fogo, o calor aparece também, certo? Então isso daqui é uma ilustração do que é uma prioridade lógica, uma prioridade de dependência entre duas coisas. Mas quando se fala em prioridade cronológica, está se falando em prioridade de tempo, em que algo precisa acontecer temporalmente antes para que outra coisa aconteça. Então, por exemplo, qual é a prioridade cronológica entre Pedro conhece a Jesus, Pedro nega a Jesus? Então, cronologicamente falando, Pedro conhece a Jesus, vem antes de Pedro nega a Jesus. Porque para que Pedro negue a Jesus, cronologicamente falando, ele antes precisa conhecer a Jesus. Então isso daqui é prioridade cronológica, no tempo. E quando se fala de que Deus conhece a ordem lógica do conhecimento divino, está se falando de uma ordem de dependência, porque o conhecimento de Deus das ações humanas e da ordem lógica das decisões humanas, ela é esse é um conhecimento eterno, não é um conhecimento temporal. Não é coisa que Deus ele vai construindo num processo de raciocínio no tempo. É uma coisa que Deus sabe na sua própria essência, que Deus sabe na sua própria natureza, como, utilizando aqui uma linguagem medieval, que Deus sabe num instante agora, ou no exato agora, certo? Então, portanto, não se fala de momentos no conhecimento divino de maneira cronológica, mas sim de maneira lógica. Por que isso é importante?
Porque quando o molinista vai afirmar a teoria do conhecimento médio, e eu não quero aqui antecipar, mas é muito comum que se faça a objeção de que, para o molinista, então houve um momento em que Deus não sabia de algo, e isso nega a onisciência divina. E o molinista, então, ele vai responder, ele vai afirmar que não existe momento cronológico no pensamento divino. Não existe, você não pode imputar um tempo no processo de conhecimento de Deus, de como as coisas acontecem. Isso é uma dependência lógica, certo? Então você pode dizer que Deus conhece tudo ao mesmo tempo, mas Deus sabe também as prioridades lógicas em um processo de conhecimento das decisões humanas, ok? Então, o importante é que você saiba disso. Posteriormente, você vai entender como isso daqui vai se aplicar na teoria do conhecimento médio, certo? Outro ponto também muito importante para o molinista é que Deus ele conhece o futuro não de uma forma perceptualista, mas sim de uma forma conceptualista. O que isso significa? O fato de Deus ele não considerar o tempo na sua forma de conhecer todas as coisas, isso implica, portanto, que o que Deus conhece é ideias, proposições, conceitos. Ou seja, não existe para o molinista um futuro que Deus precisa acessar esse futuro para saber o que vai acontecer. Isso daqui é o pensamento arminiano, certo? O arminianismo, ele tem uma percepção perceptualista do conhecimento de Deus, de que Deus, ele preconhece o futuro. Então Deus, ele acessa o futuro, ele vê o futuro, e então a partir daí Deus tira o conhecimento das decisões humanas. Isso é chamado de pré-ciência, ou pré-ciência simples, certo? Onisciência simples de Deus, em que Deus acessa o futuro e retira o seu conhecimento de lá. Isso é o perceptualismo. Deus vê o futuro e então ele tira conhecimento. O molinista, ele não é perceptualista, ele não crê dessa forma. Ele crê que Deus, ele simplesmente conhece as proposições e a ordem de dependência entre elas. Então você não pode dizer que para o molinista Deus vê o que as pessoas vão fazer ou que Deus vê quais seriam as decisões que as pessoas tomariam e daí Deus tira o conhecimento. Não, porque não é que Deus vê isso, não é que Deus percebe isso, certo? Deus sabe disso por meio da sua onisciência, por meio de uma dependência que existe entre as proposições. Então, como é que Deus sabe que Pedro, em um determinado momento, ele negaria Jesus? Como é que Deus sabe disso? Porque Deus conhece toda a ordem de conhecimento que levaria a essa conclusão, ok? Então, mais uma vez, eu vou explicar isso para você posteriormente. Deus conhece a essência de Pedro e, por isso, Deus sabe o que Pedro faria. E o último tópico importante de ser tratado aqui na questão da onisciência, pessoal, é a questão da soberania de Deus. Quando a gente passou ali pelo espectro das posições sobre a providência, a gente falou bastante sobre essa questão de como é que Deus exerce controle sobre as decisões humanas. Para o molinista, a soberania de Deus sobre as decisões humanas, ela é decorrente da sua onisciência, porque Deus conhece os homens e as suas possíveis decisões, ok? Então, eu diria que isso daqui é
mais importante que você precisa saber para que a gente parta, então, para a teoria do conhecimento médio daqui a 2 aulas. Na próxima aula eu ainda vou falar sobre a crença molinista a respeito da liberdade. Mas o que você precisa saber de mais importante para entender a teoria do conhecimento médio? Que a teoria do conhecimento médio, ela afirma que Deus exerce o controle sobre as decisões humanas através da sua onisciência e não através da sua onipotência. Ou seja, não é que Deus controla as decisões humanas causando as decisões humanas. Deus controla as decisões humanas ao saber ou ao conhecer as essências humanas. Deus conhece o ser humano, Deus conhece Pedro naquele momento, Deus sabe quem é Pedro, Deus sabe todas as influências que estão sobre Pedro naquele momento, e Deus sabe qual é a decisão que Pedro tomaria ao negar Jesus. Então, Deus sabe, portanto, que Pedro negaria a Jesus naquele momento. E é a partir daí que o molinista, então, tira a sua crença em como é que Deus controla todas as coisas. Portanto, eu vou fazer aqui um gráfico muito importante, certo? Para você. Deus, ele conhece o que os homens poderiam fazer, ok? Poderiam fazer. Isso daqui numa ordem lógica. Deus conhece o que os homens poderiam fazer. E então, por uma ordem lógica, Deus conhece o que os seres humanos fariam. Então, Deus sabe o que os seres humanos fariam. E Deus conhece o que os seres humanos farão. Note aqui, preste bem atenção nisso daqui. Pela sua onisciência, por Deus ser onisciente, Deus sabe de tudo o que os seres humanos poderiam fazer. Deus sabe de todas as possibilidades, todas as possíveis decisões humanas, ok? Mas Deus sabe também, não apenas o que os seres humanos poderiam fazer, mas por conhecer o ser humano em um determinado momento, e por saber também, por conhecer o ser humano, Deus sabe também o que é que eles fariam, qual é a decisão que eles tomariam, certo? E com base nisso, Deus sabe também o que os seres humanos farão. Então Deus sabe todas as possibilidades, Deus sabe também tudo aquilo que aconteceria nessas possibilidades, e Deus sabe, portanto, tudo aquilo que vai acontecer. Então eu peço que você guarde isso na sua mente, ok? Porque quando eu for apresentar a teoria do conhecimento médio, é esse ponto aqui que você mais precisa ter entendido a respeito da crença molinista sobre a onisciência divina, tá certo? Então, com isso, a gente encerra aqui essa aula, e na próxima aula eu quero trabalhar, então, o outro lado importante para você entender a teoria do conhecimento médio, que é o pensamento molinista sobre a liberdade humana, certo? Então, agora que você sabe que para o molinismo, Deus controla todas as coisas por meio da sua onisciência, agora você precisa entender também como é que o ser humano é livre no pensamento molinista, tá certo? Então fique com Deus e até a próxima aula.